Oi gente, tudo bem com vocês? Vim aqui pra gravar mais um vídeo pro canal depois de um certo tempo, né? E eu queria agradecer também, agora no início do vídeo, pelos 12 inscritos, gente. Pra mim é muita coisa, sabe? Porque eu fico me imaginando numa sala com 12 pessoas e 12 pessoas em uma sala é bastante gente, então muito obrigada por isso, né? Eu acho que isso significa que você tá interessado no que eu tenho pra falar, essas coisas, por mais que muita coisa seja boba ou baboseira, mas muito obrigada mesmo, porque isso me deixa muito feliz. E hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, como um vídeo de dicas, mas também pra compartilhar uma conquista que pra alguns pode parecer uma coisa boba, mas que pra mim foi uma conquista grande, que eu terminei o meu diário, gente. Sim, ele está aqui em minhas mãos. Eu criei uma obra de arte. Olha isso aqui, gente. Fala sério. Eu tô muito feliz por ter terminado. Eu terminei ele dia 9 de junho desse mês. E eu fiquei muito feliz porque isso acabou se tornando uma conquista pra mim, porque eu sou um tipo de pessoa que eu não... Muitas coisas que eu começo, eu não consigo muito terminar, sabe? Mas eu terminei, eu cheguei no início, no meio e consegui alcançar o fim, eu consegui completar todas as páginas desse caderno. E eu tô com ele há quase 4 anos, mais especificamente 3 anos e 6 meses, né? Que eu comecei esse diário aqui dia... Oh meu Deus, vamos ver. Dia 1 de dezembro de 2022, pra vocês terem noção. Então aqui... Esse livro é muito importante pra mim por isso também, porque ele mostra muitas versões de mim, muitas versões pela qual eu passei. E ler ele desde o início é uma loucura, porque eu era uma pessoa completamente diferente do que eu era hoje. Tipo, muito diferente mesmo. Eu tinha uma mentalidade muito diferente, eu agia de forma diferente, as formas que os meus pensamentos, surgiam era bem diferente, então... É muito doido ler desde a primeira página e ver, sabe, relembrar as coisas que eu acabei passando, tempos difíceis, enfim, porque a minha vida, ela é meio que uma montanha-russa, né? A vida de todo mundo é uma montanha-russa, mas eu tive muitos altos e baixos e tá tudo registrado aqui nesse livro também. Então, é muito bom ler desde o início, às vezes, porque mostra o quanto eu mudei, o quanto eu evoluí como pessoa, e me deixa muito feliz, porque realmente, hoje em dia, eu me considero uma pessoa muito melhor, 1000 vezes melhor do que eu era antes. Eu acho que, sabe, eu tô feliz, sabe? Eu sou feliz hoje e é isso que importa. Mas enfim, só compartilhando isso mesmo aqui no início, e hoje eu vim dar dicas, né, de como escrever um diário, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade com isso, e eu acho que escrever em diário, sabe, ter um diário é muito bom pra você mesmo. E, sabe, só me trouxe benefícios, porque é uma forma de ajuda, sabe, porque é uma forma muito boa pra você se autoconhecer, sabe? Pra você conhecer mais sobre você mesmo, você explorar a sua própria mente. Eu acho que é um ótimo método de, sabe, autoajuda também. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero mostrar, né, como é o meu diário. Ele tá assim, tá invertido, né, mas tudo bem. Aí tá aqui, diário mais junk journal. Por quê? Gente... Ele tá dessa grossura não é porque eu só escrevi, né? Porque eu acho que nem tem como chegar nessa grossura apenas escrevendo. Ele tá nessa grossura porque eu colei um monte de coisa nele. Coisas que tipo, sei lá, eu fui catando e fui colando, por isso também é um junk journal, ou seja, um caderno de calha, sei lá qual pode ser a tradução boa nisso. E tem muita coisa, gente. Eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos, né, de coisas que eu colei. Aqui foi quando eu fui em um evento de jogos retrô. Aqui tem mais coisas que eu colei desse mesmo evento. Tem essa folha aqui também desse mesmo evento. Aqui é o pacote que veio, a comida que eu, enfim, comprei. Mas assim, tem muita coisa mesmo que eu colo. Aqui, ó, foi quando eu fui
no Starbucks pela primeira vez. Eu fui com meu pai, eu simplesmente colei o canudo do Starbucks aqui. Tipo, ele tá aqui inteiro e tá com a embalagem ainda. E nesse mesmo dia eu fui numa lanchonete temática do Harry Potter e aí eu peguei aquelas folhas que ficam na mesa, sabe? Pra você colocar o lanche em cima. Mas é claro que eu peguei uma nova, né? Porque a que eu tinha usado tava, assim, muito usada e aí eu peguei uma nova e colei aqui. Então, inclusive, isso já é uma dica, né? Tipo, colhe as coisas que você consegue no dia a dia, sabe? Tipo, eu acho muito legal isso de você colar, porque às vezes é com essas colagens que eu me lembro de coisas muito específicas que eu não lembraria se eu não tivesse colado, sabe? Tem uma página, por exemplo, que são tipo embalagens, assim, de chicletes que eu comprei com meu namorado na Daiso, né? A loja cheia de coisas japonesas. E sei lá, se eu não tivesse colado essas embalagens, eu nunca me lembraria desse dia, nunca me lembraria, sabe, desses chicletes, mas enfim, é uma dica. E aqui, mostrando mais da capa, né, tá aqui diário mais Junk Journal, número 2, porque esse daqui é o meu segundo diário. Algumas figurinhas do Pom Pom Puim, tem 3 delas, essa daqui da My Melody que eu colei por colar, e essa daqui do Hangyeodon, também da Sanrio. E aí aqui tá coisas do dia a dia, pensamentos ruins e surtos, né? Porque o que mais tem nesse diário é surtos mesmo. E eu até peguei aqui o meu primeiro diário pra mostrar pra vocês. Eu não cheguei a terminar ele, a usar todas as páginas, mas foi esse daqui. Esse daqui é o meu primeiro diário. E eu acho que eu nem passei da metade, ó. Tem muita página assim em branco. Mas também é importante, né? Também é importante porque mostra também uma versão pela qual eu passei. Mas eu não leio tanto ele. Não sei porquê, porque, enfim, tanto faz. Mas vamos começar agora com as dicas. Pois bem, a primeira dica é sobre o caderno. Se você é uma pessoa que nem eu, que escreve muito, porque quando eu escrevo muito, principalmente quando se trata de diário, escrevo pra caramba. Então, se você é desse jeito também, a primeira dica é comprar um caderno com folhas quadriculadas, ao invés de folhas normais, pautadas com linhas. Por quê? Esse caderno meu aqui, eu comprei ele na Calunga. Eu não me lembro o preço exatamente, mas esse caderno aqui, ele é completamente quadriculado. Eu vou tentar achar uma página mais vazia pra mostrar como é a página dele. Aqui, gente, eu tenho essa folha em branco e aí você pode ver, ó, que ele é totalmente quadriculado, com esses quadradinhos pequenos. E essa é uma página, é a primeira página assim do meu diário, por isso que tá vazia, mas eu prometo que eu usei todas. E assim, eu recomendo isso, por quê? Porque eu sinto que uma das coisas que me fez usar esse diário por tanto tempo foi o auxílio das folhas. Porque eu senti que com as folhas quadriculadas eu consegui escrever muito mais do que um caderno com folha pautada, porque o espaçamento entre as linhas no caderno quadriculado, ele é bem menor do que em folha pautada, então com isso você consegue escrever muito mais. E tipo assim, apesar do espaçamento ele ser bem menor, ainda é um bom espaçamento, pelo menos pra mim foi fácil de escrever, deu pra escrever assim, com uma letra grande assim, e eu senti que deu pra escrever muita coisa mesmo, com as folhas assim, em quadradinhos. Mas eu recomendo você pegar um caderno dessa forma, caso você seja, né, repetindo, uma pessoa que escreva demais. Também caso você queira que o seu caderno dure mais tempo, né, que você não termine de escrever ele rápido. Eu recomendo super. Eu gostei muito, inclusive eu pretendo comprar um outro caderno com as folhas desse mesmo tipo, pra usar como diário de novo, pra ser o meu terceiro diário. Então, essa é a primeira dica, que pra mim valeu muito a pena ter um caderno assim. A segunda dica é decorar o seu caderno, né? Como eu fiz aqui, né, na capa. E não só o caderno, mas também as páginas. Eu gosto muito de decorar as páginas, eu acho muito divertido. E é muito legal fazer isso porque deixa mais a sua cara, sabe?
E eu acho que deixando o seu caderno mais a sua cara, você se sente mais confortável de escrever nele, né? Eu acho que acaba se tornando um espaço em que você se sente mais seguro, mais acolhido de escrever nele, com ele, assim, mais personalizado, mais com a sua personalidade. Por exemplo, eu tenho essa página aqui, que tá essa decoração, assim, ó, bem bonita. Eu fiz isso em várias páginas e eu acho muito legal, né? Não apenas decorar a capa, mas as minhas anotações. Então, colhe figurinha, sabe? Pinta, desenha, faz o que quiser pra deixar a sua marca mesmo, a sua personalidade, porque eu acho que fica muito mais legal e eu acho que até serve mais de incentivo pra você escrever, porque você tendo um caderno bonito assim, um caderno que você goste, faz você querer escrever mais e personalizar mais. Então é uma ideia, mas também não se pressione em ter um caderno perfeito, ter um diário perfeito, porque é uma coisa que só você vai ler. Então não fica assim, tipo, ai, nossa, como eu posso fazer o meu diário parecer que saiu do Pinterest, sabe? Sendo que não precisa disso, não se pressiona tanto, porque você se pressionando tanto dessa forma, você vai acabar se frustrando. E aí você vai perdendo a vontade de escrever por conta dessa frustração. Então assim, relaxa, sabe? Relaxa, só vai, que vai dar tudo certo. Inclusive o meu gato tá aqui. Ele apareceu no meu primeiro vídeo, né, que eu gravei. O nome dele é Mirtilo, né? Ele é um cavalheiro, né? Ele é um doce de gato e ele vai me fazer companhia aqui enquanto eu falo com vocês. E como eu disse agora há pouco, né? Quem vai pegar o seu diário e ler vai ser você. E então a terceira coisa que eu tenho pra compartilhar é: escreva pra você mesmo. Eu sei que é meio óbvio, né, quando o assunto é diário, mas acontece que, há um bom tempo atrás, eu tinha uma certa dificuldade pra escrever, porque eu ficava imaginando um cenário hipotético onde alguém pegava o meu diário e lia as coisas que eu escrevia. E aí eu ficava com essa paranoia, eu não sei porquê, mas eu ficava tipo, quando eu escrevia, eu não escrevia tudo que eu queria. Eu não botava tudo pra fora, eu ainda continuava guardando as coisas, sabe, dentro do meu peito, e isso me incomodava muito, porque eu ficava, tipo, escrevendo, imaginando outra pessoa lendo, sabe, outra pessoa qualquer lendo. Isso me atrapalhava muito, porque eu não conseguia transmitir os meus pensamentos, os meus sentimentos da forma que eu queria. Mas aí eu fui perdendo esse medo, botando na cabeça que, tipo, meu, é o meu diário, sabe? Ninguém vai ler, só eu vou ler. E caso você tenha esse medo, eu recomendo você guardar o seu caderno em um lugar seguro, né? Um lugar que só você saiba, de preferência. Talvez em uma gaveta, no guarda-roupa, um lugar onde, sabe, ninguém vai procurar ou ninguém vai saber, porque eu acho que assim vai te dar mais segurança pra você escrever, né? Escrever tudo o que você quer, tudo o que você sente, botar assim tudo pra fora. Então sempre pense, só você vai ler o seu diário, porque se você ficar com essa paranoia, não adianta nada você ter um diário, mas você não escrever tudo o que você quer, sabe, os seus desabafos. Mas caso isso seja uma coisa completamente nova pra você, tá tudo bem você não escrever tudo o que você tá sentindo, porque como é uma coisa nova, não se pressione tanto, né? Vai começando aos poucos até você se sentir à vontade de compartilhar tudo e desabafar tudo, que eu te garanto que vai te fazer muito bem e vai ser muito bom, muito legal essa experiência. Essa dica eu diria que é a mais importante pra mim e a que mais me ajudou a escrever mais, que é o seguinte: houve um tempo em que eu tava escrevendo, mas eu senti um bloqueio, sabe? Eu me sentia meio bloqueada. Por quê? Porque eu sou o tipo de pessoa que eu penso muito e eu penso muita coisa ao mesmo tempo. Então, muitas vezes acontecia da minha mão, né, da minha escrita, não conseguir acompanhar os meus pensamentos, justamente porque eu pensava muito e eu pensava muito rápido. Então, se eu queria, sabe, se eu escrevia sobre o meu dia, eu ficava perdida, porque eu não sabia por onde começar a escrever, eu não sabia quando parar de escrever sobre um certo assunto e começar outro. E o que aconteceria se, tipo, eu terminasse um assunto, fosse pra outro, mas eu gostaria de voltar pra aquele assunto anterior, sabe? E aí isso me travava muito, me bloqueava muito e eu não conseguia deixar a minha escrita fluir. Então,
eu comecei a fazer um método que realmente me ajudou a me descravar e a fluir mais a minha escrita, que é escreva por tópicos. Ao invés de você escrever, tipo, tudo sobre o seu dia, assim, o seu dia inteiro só em um tópico, separe ele, tipo, como se fosse por bloco, sabe? Ao invés de você escrever, diário, hoje eu fui pro parque, e aí eu saí com meus amigos, e aí eu me senti triste, e aí não sei o que, não sei o que lá. Ao invés de você escrever tudo isso em um texto só, separe eles, né? Por exemplo, hoje fui no parque. Então, separe um bloco só pra falar sobre isso. Tipo, hoje eu fui no parque e foi legal. E aí você escreve só sobre essa ida ao parque. Hoje eu me senti triste. E aí você separa isso em um outro bloco e escreve, tipo, só sobre isso. Hoje eu me senti triste porque isso aconteceu e tudo mais. E eu comecei a fazer isso e eu achei que esse método foi o melhor pra mim, pra eu escrever melhor, pra eu escrever mais. E eu sinto que você separando as coisas por blocos, você consegue refletir muito mais sobre cada coisa que aconteceu, sabe? Você consegue organizar mais os pensamentos também, principalmente. Então você consegue explorar mais os seus sentimentos, né? Mais o que você sentiu naquela hora. E eu acho muito bom isso. E eu acho que essa é a minha dica preferida também que eu tenho pra dar, né? Que mais me ajudou assim. E também, se você é uma pessoa igual a mim, que pensa muita coisa ao mesmo tempo e você não consegue acompanhar seus pensamentos, essa é uma perfeita forma de você conseguir escrever com mais calma, menos pressão, sabe? Recomendo super, me ajudou muito. A sexta coisa que eu tenho pra compartilhar é uma dica que eu acabei tirando de uma conversa que eu tive com uma amiga minha, porque eu compartilhei, né, com ela que eu terminei de escrever o diário e nessa conversa ela disse que ela não saberia como escrever porque às vezes ela sente que não acontece muita coisa de interessante nos dias dela, então não teria muito o que escrever. Então, a dica que eu dou é: caso isso aconteça, de não acontecer nada no seu dia, escreva o que você tá pensando, né? Pode ser que não aconteceu nada de interessante no seu dia, não aconteceu nada tipo, uau, eu tenho que escrever isso no seu dia. Mas, durante o dia você pode ter pensado em algo, você pode ter tido uma ideia, você pode ter criado um plano. Então, caso isso aconteça, escreva isso que veio na sua cabeça, né? Por exemplo, hoje não aconteceu nada, mas eu comecei a pensar em estudar sobre um certo assunto. Compartilha isso com seu diário, se quiser. Hoje não aconteceu nada, mas por algum motivo eu me senti chateada. Escreve isso, talvez você escrevendo você consiga entender o motivo de você ter ficado chateado, sabe? Então, explore mais os seus pensamentos, né? Ao invés de focar só nisso de, o que aconteceu no meu dia, coisas que eu fiz no dia. Não, às vezes não acontece nada e tá tudo bem, sabe? Mas dentro da sua cabeça sempre deve estar acontecendo alguma coisa, né? Que você pode compartilhar no seu diário. Então, isso é uma coisa, é uma ideia que você pode fazer. E isso é uma coisa, inclusive, que eu fiz muito nesse caderno aqui, de escrever muito os meus pensamentos, sabe? Eu acho que a maioria das coisas que tem aqui é sobre coisas que surgiram na minha mente do que externamente, sabe? Coisas que eu fiz durante o meu dia. Tem muito mais sobre os meus pensamentos, ideias e planos aqui. O que, assim, eu adoro. Foi pro meu bem, né? Foi justamente pra eu não ficar mal de novo pensando nisso. O que tá tudo bem, gente, porque quando for a hora, quando eu estiver pronta pra isso, eu posso me lembrar de novo dessas coisas e aprender. Mas assim, tá tudo bem. Mas assim, tá tudo bem fazer isso, porque quando for a hora, quando eu me sentir pronta pra isso, eu até posso me lembrar dessas coisas de novo e usar elas, tipo, pra refletir mais, pra fortalecer, sabe? Ficar mais forte. Mas eu acho que no momento eu prefiro deixar elas mais guardadas assim e não pegar elas agora pra ficar pensando sobre.
E é isso. Inclusive, gente, perdão se eu estiver falando de uma forma meio confusa, porque eu sou muito ruim explicando coisas e eu tô me acostumando ainda com essa ideia de gravar, então falar assim sem ter nenhum roteiro é meio difícil pra mim, né? Mas, enfim. E por último, a última coisa que eu tenho pra falar é: não trate escrever no seu diário como uma obrigação. Tipo, você até pode criar uma meta de tipo, escrever no meu diário por 5 dias seguidos, sei lá. Você até pode criar algumas metas assim, mas quando você começa a tratar isso como uma obrigação de tipo, todo dia eu tenho que escrever, todo dia eu tenho que fazer isso, se torna chato, sabe? Você perde a vontade de escrever, você começa a ficar mais entediado com a ideia de escrever no seu diário, porque, vamos falar a verdade, né? Tudo que se torna obrigação acaba ficando chato. Então, trate isso como se fosse um hobby, sabe? Como se fosse um passatempo. Por exemplo, tá à noite e eu não sei o que fazer. Vou escrever um pouco antes de dormir. Eu gosto muito de escrever no meu diário antes de dormir, né? Inclusive, é uma recomendação que eu faço, escrever sempre antes de dormir, porque é um momento em que você fica longe, assim, das telas, do computador, do celular, e você acaba ficando com sono mais rápido, pelo menos comigo foi assim. É um método, né, que você pode usar pra relaxar a sua mente antes de dormir, e é muito bom. Então, tá aí, né, uma outra dica, né, uma outra recomendação. Mas é isso, trata isso como um hobby, sabe? Como uma coisa, tipo, pra você pegar quando você tiver vontade mesmo. E não ficar se cobrando de, escrever todo dia, porque senão vai ficar chato. Você vai ficar se cobrando, e aí você vai ficar frustrado, e com a frustração você vai ficar se cobrando, você vai se frustrar, e você vai ficar se cobrando, você vai se frustrar, e com essa frustração você vai se sentir travado, você vai se sentir bloqueado. Então, sabe, relaxa. Só pega o seu diário quando você sentir a necessidade, quando você quiser compartilhar alguma coisa, de se desabafar sobre algo. E eu também gostaria de falar que se você é uma pessoa que tá passando por momentos muito difíceis, tá lidando com coisas ruins assim, e eu também gostaria de falar que se você é uma pessoa que tá passando por momentos difíceis, que atualmente tá acontecendo coisas assim complicadas na sua vida e você não se sente confortável em compartilhar os seus sentimentos, sabe? Se desabafar com outras pessoas, com psicólogo, com amigos, tenha um diário. Isso vai te fazer muito bem. Porque eu era assim, eu passei por coisas muito complicadas, assim, muito difíceis. E uma das coisas que me ajudou muito foi escrever, foi botar tudo que eu sinto no papel. Então, tenha em mente que a pessoa que mais te entende no mundo inteiro é você mesmo. Só você sabe o que você tá passando, só você sabe o que você tá sentindo de verdade. Então, ter um diário é como ter um amigo, sabe? No começo você até pode ter a ideia do caderno em si ser o seu amigo, mas depois você percebe que o seu amigo é você mesmo. E que por mais que você sinta que você tá sozinho, você não tá, porque você tem a você mesmo. E é uma das companhias mais preciosas que você pode ter é você mesmo, né? Então, se desabafar no caderno é uma ótima forma de autoajuda. Então, eu recomendo todo mundo a ter, porque realmente eu acho que alguma hora você vai sentir a diferença e é um ótimo jeito de você ver a sua evolução, né? A sua evolução como pessoa mesmo. E é isso, gente. Novamente, desculpa se eu expliquei tudo confuso, porque, né, eu fui falando o que ia aparecendo na minha mente. Eu anotei aqui os tópicos que eu falei, mas mesmo assim, eu posso ter me embolado durante a minha fala, então peço perdão por isso e muito obrigada, né, se você assistiu até aqui. E novamente, obrigada pelos 12 inscritos. Eu tô muito boba com isso, gente, eu tô muito feliz e muito tímida, mas é isso. Tchau!